Veja, em muitos casos o remédio proposto é veneno, né? Eu acho muito engraçado esse discurso do Estado mínimo, que agora volta na boca de muitos, porque para a burguesia, Estado mínimo, né, é para investimento social. Agora, quando se trata, né, de desoneração, quando se trata de bancar os custos do capital, quando se trata de, no meio de uma crise, injetar ajudas generosas do Estado para o setor automotivo, para o setor bancário, aí é Estado máximo, né? É a velha lógica de privatizar os lucros e socializar os prejuízos com o Estado, né? É um discurso hipócrita, é um discurso cínico, né? E, para além de tudo, a alternativa que propõe austeridade como saída da crise é uma alternativa, é um verdadeiro tiro no pé. Porque, veja, o país está em crise, né? Aí você reduz os investimentos públicos, né? Qual é a consequência disso? Você reduz o crédito, aumenta os juros, encarece o crédito. Qual é a consequência imediata disso, né? Isso reduz ainda mais a atividade econômica. Portanto, o Estado vai arrecadar menos, né? O ajuste fiscal feito em 2015 causou um rombo de arrecadação brutal, já em 2015 e também em 2016. Né? O Estado vai arrecadar menos. E, portanto, se agrava o problema fiscal. Porque se o Estado está arrecadando menos, diminui as receitas, você vai ter que fazer um novo ajuste fiscal. É uma lógica perversa de ciclo vicioso. Em relação aos juros também é óbvio. A cada 0,5% que o Banco Central aumenta, né, isso significa, por ano, em média, 10 bi que o Estado paga mais com os juros da dívida pública. Porque a taxa de juros também vai valer para os títulos da dívida pública, que é o Estado quem paga, né, em juros. Então, o ajuste gera um desajuste, né? A política de austeridade ela é venenosa, ela é criminosa, né? Por que ela é feita, então, se ela é tão insensata e irracional? Ela é feita porque tem gente que ganha com isso, que são os pregadores de sempre da austeridade. Ela é feita porque, com o aumento dos juros, os bancos, o setor financeiro, quem especula, né, quem está no mercado financeiro, os agentes financeiros, o 1%, que no mundo todo já tem mais riquezas e patrimônio que os outros 99%, que nós, os mortais 99%, né, este 1% ganha. E ele dita essa política em momentos de crise, como ditou aqui no Brasil, lamentavelmente para a própria Dilma, e agora livre, leve e solto no governo Temer. Olha, o socialismo é um horizonte, né? E o socialismo deve ser colocado, desde uma perspectiva de esquerda, como um norte necessário, né? O objetivo necessário, sabendo que, como disse o Galeano na sua famosa frase sobre a utopia, né, que as utopias elas são, vamos dizer assim, fundamentais e importantes exatamente porque quanto mais se caminha, mais ela se distancia. Mas no sentido quando nós estamos falando de algo ideal, agora o sonho tem que nos mover. Nós estamos num momento em que a política é pautada pelo pragmatismo comezinho, rasteiro, né? Pela pequena política, né? A capacidade de resgatar o sonho e a esperança é essencial para a esquerda brasileira. E o horizonte socialista é isso. É isso que ele representa. Ele representa uma perspectiva, um sonho, algo grande, né? Evidentemente que as nossas lutas imediatas nesse momento, elas são lutas de resistência. Nós estamos sofrendo uma ofensiva. Então, nós estamos num momento de... Hoje, a pauta da Frente Povo Sem Medo não é ir para a rua e dizer socialismo já. É ir para a rua e dizer contra a PEC 241, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, fora Temer, direta já. É uma luta, digamos, de resistir e sobreviver aos ataques brutais que tentam fazer contra o povo brasileiro. Agora, é preciso ter esperança, é preciso ter sonho, fé, perspectiva
desde um ponto de vista de esquerda, e nesse sentido, evidentemente, o socialismo é o norte. E é o norte porque cada dia mais o capitalismo mostra a sua incapacidade de atender a demanda da maior parte da humanidade. Dizia há pouco, né, o ano passado, não foi esse ano, quando foi pela primeira vez na história, desde que é feitas as medições pela Oxfam, com dados do Credit Suisse, não é dados inventados por esta esquerda bolivariana, o 1% mais rico do mundo ultrapassou o patrimônio e as riquezas dos outros 99%. Este é o sistema ideal. É isso que se oferece para a humanidade? Não tem nada melhor. Não é inadmissível, não dá para aceitar isso. Não dá para se conformar com o abismo, desigualdade que o capitalismo representa no mundo. Então, a alternativa que a história até aqui produziu ao capitalismo é o socialismo. E por isso ele continua vivo como uma bandeira da esquerda. Olha, eu acho que não é possível nada próximo no Brasil à universalização de direitos sem uma derrota decisiva da Casa Grande e da burguesia brasileira. Eles não admitem. Eles não admitiram o PT, com todos os seus limites. Né? Nós temos uma situação extremamente preocupante por esse atraso da burguesia, por essa hegemonia conservadora. Eles têm todos os meios de comunicação, em que hoje ser de esquerda no Brasil quer dizer, defender a Constituição é ser de esquerda. Nós chegamos numa situação tal em que defender uma Constituição que não é uma Constituição comunista, Constituição cidadã. Ulisses Guimarães, claro, com todas as suas contradições, teve seus avanços, talvez o SUS tenha sido o principal, ou pelo menos um dos principais desses avanços. Agora é uma Constituição limitada. E defender essa Constituição hoje virou coisa da esquerda. Olha em que nível está o debate político no Brasil. Essa gente que está lá em cima não admite universalização de direitos. Nunca admitiu e não vai admitir. Para implementar algo dessa natureza num país como o Brasil, e acho que em parte expressiva da América Latina, com amplo movimento de massa. Criando ciclos de mobilização que enfrentem, que derrotem o projeto da burguesia. Não é com acordo com eles. Esse acordo com eles é impossível. Né? É com mobilização de massa, é com enfrentamento, é com luta, é com conflito social. A esquerda precisa voltar a dizer isso. E voltar a praticar isso acima de tudo. Porque a esquerda deixou de fazer trabalho de base. A esquerda se seduziu pela institucionalidade. A esquerda deixou de pisar no barro. A esquerda deixou de ter a rua como espaço privilegiado de fazer política. Né? E se a gente perde essa dimensão, nós vamos nos reduzir a acordos. E os acordos têm um teto, têm um limite. Ficaram claros agora qual é esse limite. E esse limite está longe da universalização de direitos. Lutar pela universalização de direitos no Brasil significa defender quase uma revolução. Significa defender amplas mobilizações de massa, uma movimentação profunda da base da sociedade contra os coronéis, os senhores de engenho, a Casa Grande que sempre deu as cartas por aqui.